Já estamos de volta aqui, direto do estúdio do Bela Safra 2022. O agro é a nossa marca. E agora o William já falou e ele tem toda a razão. Chegou a hora de um dos momentos mais esperados. A Karina já esteve aqui há pouco falando a respeito das inovações da Embrapa e agora também o doutor Alexandre, que ontem deu uma verdadeira aula e se tornou... Isso vai se tornar um documentário, viu, Joãozinho? Isso vai se tornar um material perene, uma verdadeira videoaula. E está aqui para conduzir esse bate-papo nosso presidente Alberto, que não me deixa mentir. Momento importantíssimo é o Dica do Especialista, né, Alberto? Perfeitamente, Paulo. Bem-vindo a todos aqui, uma boa noite, bem-vindos a esse Momento Especialista. Nesse momento Dica do Especialista, pessoal, nós estamos aqui com um time de altíssimo gabarito. Tá? Eu vou apresentar, nós vamos tratar de um tema aqui, que é um tema do baixo carbono e de um programa Soja Baixo Carbono. Como isso pode impactar no futuro, o que vem a ser o programa e como isso pode impactar no futuro toda a nossa jornada do produtor de soja no Brasil. Tá? Então, eu vou apresentar aqui, está ao meu lado direito, o Dr. Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa, um especialista aqui de toda a cadeia e cultura da soja no Brasil. E tenho do meu lado esquerdo, Karina Rufino, chefe de transferência de tecnologia também da Embrapa Soja. Tá? Então, nós vamos iniciar. Eu peço aqui, o Dr. Alexandre vai fazer uma introdução do tema e, a partir do programa que ele vai nos apresentar da soja baixo carbono, nós vamos trazer perguntas para melhor esclarecer o que isso pode vir a impactar a vida do produtor rural de soja no futuro. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Alberto. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Estamos aí com a Karina também participando. Pegamos ela no susto um pouquinho, né, Karina? Foi isso mesmo. Vai me ajudar bastante aqui a tentar explicar para vocês o que é esse programa que a Embrapa Soja está montando. Esse programa está numa fase de construção com vários parceiros. Quando a gente assumiu ontem com o William aqui, a gente comentou um pouquinho das estratégias do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, da Embrapa Soja, né? E uma delas, justamente, juntar toda a informação, o conhecimento técnico-científico que a Embrapa tem há mais de 47 anos, nós estamos fazendo 47 anos hoje, são quase meio século, né, de experiência, e todos os artigos científicos que nós temos, e de uma maneira científica, tentar parametrizar isso em transformar algo que possa ser medido e transformado, de repente, em um ganho para o produtor. Então, o programa Soja de Carbono, mais ou menos, é isso. Tá? Eu acho que já estão passando meus slides ali, né? Já está passando? Já está então, na tela. Vamos lá. Então, nós temos aí a equipe que coordena isso, que é o colega Henrique De Biasi. Ele esteve aqui também falando em alguns momentos aqui na Bela Safra, né? Junto com o colega Marco Antônio Nogueira, que também esteve conosco, a Karina é a pessoa que coordena mais a parte de negócio, né? Junto com os demais colegas. Aproveitando a oportunidade, né, apresentar para quem não conhece, essa é uma vista aérea do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, né? Como eu falei ontem, e olha que eu já viajei o mundo, não existe uma concentração tão grande de cientistas como nós temos aqui no norte do Paraná, em Londrina, né? Nós temos todos os doutores trabalhando nas diferentes áreas do conhecimento da cultura da soja, né? Não existe isso no mundo, uma concentração tão grande de cientistas, né? Nós temos aí a nossa área, uma fazenda experimental de 350 hectares, que eu até comentei ontem, a gente está transformando toda ela numa fazenda conectada. Temos 270 funcionários, são 62 pesquisadores, como eu estava falando, todos com nível de doutorado, né? Então, trabalhando nas diferentes áreas do conhecimento. E tem todo esse pessoal de apoio, também gente altamente especializado, vários, inclusive, dos nossos analistas, também tem o grau de doutor, né? Que nos ajuda, então, todo o trabalho, toda a pesquisa sendo feita. A nova chefia, para vocês conhecerem, né? Eu tenho aí 32 anos de Embrapa, e aí, a pedido aí de vários colegas, a gente concorreu aí para assumir a coordenação da equipe. Eu tive minha vida praticamente toda na ciência, né? Foram aí 30 anos, né? E agora a gente está colaborando aí com a gestão da empresa. O colega Alvadir Babinotti, que é o chefe de PD, a Karina, que está aqui conosco, a chefe de transferência de tecnologia, de negócio, né? E de inovação. E o Adilson, que também esteve aqui na Bela Safra participando, é o nosso chefe administrativo na unidade. Como eu comentei ontem, a gente está tentou organizar nossas estratégias como empresa pública
A missão da Embrapa é diferente de uma empresa privada, né? A gente tem um papel muito importante de estar aí trazendo variedades, participar do mercado, trazer tecnologia, cobrir toda a área de conhecimento da cultura, né? Cuidar questão de pragas, de doenças, o manejo do solo, então, mas não com uma visão só de curto prazo, a gente também tem que ter uma visão de médio e longo prazo, né? Então, por isso que a gente organizou as estratégias da unidade nesses eixos. E o eixo, onde eu já comentei bastante, o que a gente vai estar falando hoje é do soja baixo carbono, né? Que é um conceito que se refere à soja provida de sistema de produção de plantio direto. O primeiro pré-requisito tem que ser plantio direto, né? Com uma redução da intensidade da emissão de gases de efeito estufa. Eu não quero ficar falando de fórmula aqui, né? Mas um dos pontos básicos dessa equação que a gente vai estar usando para fazer essa parametrização e poder diferenciar áreas de produção, diferenciar produtores que fazem práticas agrícolas que reduzem as emissões, é baseada nessa fórmula, né? No carbono equivalente, onde você tem a composição das emissões de CO2, de gás metano e óxido nitroso. Então, por exemplo, vocês podem olhar naquela fórmula ali, que eu não quero entrar muito em detalhes, que não é o nosso objetivo, só você deixar de usar adubo nitrogenado na soja, você está deixando de 300 vezes menos emissões, porque o óxido nitroso, que é emitido quando você usa, por exemplo, ureia ou outros fertilizantes nitrogenados, ele é 300 vezes mais poluente que o CO2. Então, se você deixar de usar nitrogênio numa produção de soja, que praticamente ninguém usa, né, você está reduzindo as emissões. E isso é importante a gente saber, porque isso tem que ser computado, isso tem que ser contado, porque outros países usam fertilizantes nitrogenados, né? Então, a ideia toda é usar esse conhecimento. Nós temos uma marca que nos leva a uma tecnologia da Embrapa, né? Uma marca que foi muito pensada, onde você tem essa forma de sede, né, de carbono. A parte escura ali de baixo seria, né, o sequestro de carbono no solo. A parte de cima, a fotossíntese, vocês veem que tem ali um legume de 4 grãos, porque não adianta você reduzir as emissões e baixar a produtividade, né? E a maior parte das práticas agrícolas que nós estamos defendendo, né, e sempre defendemos, como eu falei, sustentabilidade não é uma coisa nova para nós da Embrapa, né? A gente sempre trabalhou com isso, que agora não adianta mais ficar mostrando fotinho bonita de plantio direto. A gente tem que mostrar com números que realmente, ao fazer a prática X, Y e Z, você tem reduções das emissões. O Brasil, agora na COP, se comprometeu até 2030, que está aqui na esquina, daqui a 8 anos, a reduzir em 50% as suas emissões na agricultura, né? E até 2050, reduzir em 100%. Então, tem muito trabalho para ser feito. E a agricultura brasileira, como muitas vezes o pessoal aí fora, até por razões econômicas, tenta mostrar, ela não é um vilão. Pelo contrário, a agricultura brasileira é uma das soluções dessa questão toda aí de emissões de carbono, né? Então, esse selo está registrado, né, está em processo de registro lá no INPI. A Embrapa tem outros selos também com essa marca. Começou com a carne carbono neutro, inclusive os produtores que têm o selo da carne carbono neutro, que começou a ser feita há 8 anos atrás, alguns já estão ganhando crédito de carbono, que é uma das coisas que a gente acredita, uma vez estabelecido esse programa e ele funcionando, até os nossos produtores de soja, quem sabe também vão poder entrar nesse mercado. E nós temos feito uma construção desse nosso programa. A Embrapa não quer fazer sozinho. O nosso know-how é o conhecimento científico na agricultura, mas a gente está trazendo também as cooperativas, a indústria. Nós recebemos, né, Karina, acho que mais de 15, 16 empresas que já vieram conversar conosco, né? E aí nós estamos agora numa fase do negócio para montar isso. Depois eu gostaria que a Karina falasse um pouquinho sobre isso, mas é uma construção que começou em abril agora de 2021, né? E a gente prevê lá que por março do ano que vem a gente esteja com esse programa já em andamento, tá? Estão sendo feitas aí várias oficinas para discutir todo esse conhecimento científico e ver quais serão os melhores parâmetros que são viáveis de ser medidos. Por isso que a gente está trazendo os parceiros. Não adianta lá eu pedir, vamos medir isso, e aí é um custo enorme, é difícil, não tem, né? Então, são coisas que realmente têm que ser viáveis para ser feito por uma certificadora. A Embrapa não vai certificar isso, a Embrapa vai fazer os parâmetros e vai
acreditar aqueles parâmetros, que são os melhores parâmetros para medir que realmente estão havendo essa redução de emissões. Né? As características do nosso programa, ele é voltado para o produto, não é para a propriedade, tem várias certificações de propriedade, nós estamos focados na cadeia de produção de soja, na produção de soja, ele é baseado em critérios científicos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali, a eficiência econômica, ela tem que ser considerada, né? Os custos, a produtividade, né? Então, ela é contabilizada e focada nas várias etapas de produção do grão, e é dentro da porteira, né? É uma certificação privada de terceira parte, como a gente estava falando, a Embrapa não vai certificar, inclusive a gente está trazendo um parceiro, uma certificadora para participar, não vai ter exclusividade, é outro ponto que é importante chamar a atenção, isso vai ser aberto, né? E tem que ser um processo que seja... Porque não adianta a gente, de repente, fazer todo um processo de certificação e não ser aceito internacionalmente. Por isso que a gente está usando os critérios científicos aceitos internacionalmente para que isso seja realmente válido, né? Então, tem que ser mensurável, reportável, verificável. E como na ciência as coisas estão evoluindo, estão sempre evoluindo, a gente se programa para fazer atualizações, vai estar se programando para fazer atualizações constantes. Quem quiser mais detalhes, e a gente não tem todo o tempo aqui, nesse link que está passando aí, não sei se o pessoal pode copiar, pode fazer o download desse folder, né, que a gente fez tanto em português como em inglês, porque a gente está recebendo, já tive algumas reuniões com instituições chinesas que têm interesse também, né, porque a China, 80% da nossa soja vai para a China, né, a China tem uma classe média cada vez mais exigente do ponto de vista da sustentabilidade, então eles também estão interessados em estar importando soja que seja produzida em condições que tenham uma redução dessas emissões de gases de efeito estufa. Começa a vir a mostrar aqui o nosso know-how. Nós temos vários projetos na Embrapa de anos, são, como eu falei, 47 anos, né, mas projetos mais recentes, onde a gente tem mapeado o modal de produção de cada região. E é isso que nós vamos usar como um baseline, como a linha básica. A gente tem que ter um modelo padrão de produção e, a partir desse modelo, né, olhar os diferentes sistemas. Por exemplo, o cara usa o manejo do solo, ele faz manejo integrado de pragas, né, ele faz o plantio direto de forma correta. Então, como é que nós vamos dizer que é com plantio correto? É isso que as oficinas estão definindo. Então, e até seria o Henrique é a pessoa mais adequada para falar isso, porque é ele que está coordenando, mas vai ser tipo assim, vai ter uma nota de 1 a 10, o cara faz plantio direto, tem aquele cara que faz o plantio fazendo as rotações, com várias culturas, sequestrando carbono, culturas que realmente cubram o solo, né? Então, esse aí, de repente, vai ganhar uma nota 10. O outro que já faz aquela cobertura que a gente vê, às vezes, em algumas lavouras, desculpa para meia boca, né? Esse já vai ganhar uma nota, sei lá, 3, 2. E aí isso vai compor um número final, e a certificadora vai dizer, olha, isso aqui, a partir de quem tirou 7 para cima, tá? De novo, eu estou falando o que a gente mais ou menos está pensando, isso está sendo construído, tá? Pode ser que não seja exatamente assim como estou falando, está sendo construído nesse momento, tá? Então, o baseline, a gente tem o baseline das 5 principais macro-regiões produtoras de soja, né, com resultados de vários projetos, principalmente do Prospect Soy, né, e todas as informações que a gente coletou aí, né, nessa história da Embrapa, nas nossas reuniões de pesquisa. Né. E como eu falei, né, são 47 anos de conhecimento científico, talvez não deixa para vocês verem aí, mas são artigos científicos publicados em várias revistas de alto impacto da área agrícola, né, em revistas, inclusive relacionadas com a proteção do meio ambiente, conservação de solo. Vários dos nossos cientistas aqui da Embrapa vêm publicando ao longo dos anos resultados mostrando que determinadas práticas que são feitas, fixação biológica, manejo integrado de pragas, plantio direto, realmente reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo que eu comentei aqui ontem, o ano passado a gente plantou aí 38 milhões de hectares, né? Tivemos aí no Brasil uma produtividade média de 3.500 quilos. Né? Se nós, só a fixação de biológica de nitrogênio, sem precisar usar nitrogênio, a gente economiza. Até tem um número muito interessante, são dados aqui da doutora Mariângela Hungria, que é reconhecida mundialmente, aí, né, faz parte da Academia Mundial de Ciências, está aqui em Londrina, uma grande pesquisadora, né, foi escolhida uma das 100 mulheres, né, do agronegócio, né,
como cientista renomado do mundo, são dados dela, publicados em revistas, mostrando, né, o quanto o Brasil economiza por não usar fertilizantes nitrogenados na cultura da soja, né? São 17 bilhões ao ano, são 564 dólares por segundo, por não usar adubação nitrogenada. Mas aí, se a gente fizer todo o cálculo reverso que eles fizeram, e aqui é um resumo disso, tá? Inclusive eu não botei a referência da publicação dela ali, mas isso está publicado. São 205 milhões de toneladas de CO2 equivalente àquela fórmula que eu estava falando antes, que deixam de ir para a atmosfera. A gente tem que mostrar isso lá fora. Isso aí tem que ser computado, né? Porque outros países usam, e usam pesado, né? Os Estados Unidos, vocês conhecem, a Europa, e nós aqui na soja não usamos, né? Um outro dado, que aqui é do grupo ali do Henrique De Biasi, do Franchini, é mostrando aqui as diferenças entre áreas de plantio direto e plantio convencional. Só de fazer o plantio direto, de tu ter menos máquina entrando, tu já reduz as emissões pela redução de diesel, né? Esse dado aqui é do pessoal ali, como eu te falei, da Thalia Mariângela, Franchini, né? Então, você tem ali, dependendo da área, você consegue, foi um número até que eu comentei ontem, quase 3 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano. Bota isso em 20 anos, são 58 toneladas de CO2 por hectare. Isso aí correspondia a 20 mil litros de diesel. Se você botar isso aí em 20 anos, são 40 milhões de hectares, desculpe, que é o que o Brasil está plantando, essa safra, né? Isso aí dá mais de 800 bilhões de litros de diesel em 20 anos. Se a gente ficar plantando, vamos dizer, 40 milhões de hectares todo ano, usando esse tipo de tecnologia. Então, são números que a gente tem publicado, tem certificado, mas como é que a gente parametriza isso? Para uma certificadora ir lá na propriedade XYZ e dar uma nota, e, de repente, aquele produtor realmente faz as melhores práticas agrícolas que reduzem X de toneladas de CO2 que deixam de ir para a atmosfera. É essa a ideia do programa. Manejo integrado de pragas, são dados aqui da safra passada também. Só o manejo integrado de pragas, é um dado nosso da Embrapa, a gente reduz a metade a entrada de máquinas na lavoura, metade do número de aplicações. É menos diesel. Aquele produto, o inseticida que foi feito, para ser feito, ele fez emissões. Então, você reduz isso, então você tem que computar, né? Não é trivial. A gente começou com isso, a gente não tinha visto o tamanho da dificuldade, mas é que eu sempre digo para a equipe, se fosse fácil, já tinha sido feito. Já tinha alguém que tinha feito. Então, a gente acha, modéstia à parte, que a Embrapa, pelo esse know-how e conhecimento científico, a gente tem, bala na agulha para organizar isso. É o que a gente está tentando fazer. De novo, com vários parceiros que estão vindo aí. Nessa primeira etapa de construção, a gente está convidando aí de 5 a 7, Karina, acho que pode comentar depois sobre isso, para participar das discussões. Vai ser uma discussão científica de quais parâmetros. Esses parceiros não vão ter voto, mas eles vão ter voz na discussão, porque a gente quer uma decisão científica para o que realmente vai ser aceito internacionalmente aqui no Brasil. Aí, para finalizar, né, por que o mundo precisa tanta soja? Né? Ontem eu estava comentando, quem que está comprando? Né? Está aí, ó. O principal uso da soja é ração animal. É ração animal. Depois tu tem um uso direto nos humanos, na indústria está crescendo muito, né, que é uma coisa que eu acho que eu vou comentar no começo, que a gente tem que começar a agregar mais valor na nossa produção de soja, começar a fazer pneu de soja, como os americanos fazem, fazer tinta, como a Alemanha faz a base de óleo de soja. A gente não faz isso. Né? A gente manda a soja lá e depois recebe essas coisas com alto valor agregado. China, acho que não preciso explicar, né? Mas são os maiores importadores da nossa soja, a União Europeia e a China. Né? Eu trouxe isso aqui porque você, no início do ano passado, teve aí o presidente Macron generalizando a produção de soja brasileira, disse que estava destruindo o meio ambiente. Não é por aí. Nós temos problemas na Amazônia aqui e ali, são problemas de ilegalidades, né? Só que a gente tem que estar atento, a gente tem que rebater esse tipo de coisa com informação científica, com números, que é isso que a gente quer no programa Soja Baixo Carbono. E se a gente olhar, a União Europeia já está começando a fazer taxação de países, mas mais na parte industrial, que tem grandes emissões, e isso vai chegar na agricultura, já está chegando.
Isso podem ser, e eu acho que vai ser, barreiras tarifárias que vão ser criadas em países que têm mais emissões, né? Mas aí a gente tem que rebater com isso também, né? São dados aí da Embrapa mostrando que o Brasil usa aí 30% dessa área para a produção agrícola, enquanto os Estados Unidos 64%, né? 74% e a Europa aí quase 65%, né? E não existe um país, eu acho, com uma legislação ambiental. O nosso Código Florestal ele é muito rigoroso e tem que ser, é bom que seja. Você vê aí, né? A gente aumentou a produção de grãos em 406% aí nas últimas 4 décadas, aumentando 64% da área somente. O que significa isso? Alta tecnologia. A gente só fez isso porque a gente aplicou em tecnologia. É o poupa-terra. Eu adoro quando vou nos eventos na Europa, que pedem às vezes para a gente falar, né, e mostro aquele slide, o pessoal, que passou ali agora, né, o pessoal colhendo soja, né, e plantando milho atrás. Ninguém faz isso no mundo, ninguém tem condição de fazer isso, como nós fazemos essa agricultura tropical sustentável, né, na sua maior parte dos nossos produtores fazem práticas sustentáveis. E ele ainda é obrigado a preservar ali no sul, no centro-oeste, né, 20% da sua área. Se você somar esses 20% das áreas que são preservadas, dá mais área que muito país europeu. E na Amazônia, né, o produtor pode usar 20% da sua área, ele tem que preservar 80%. Né? E, claro, temos problemas, mas são problemas legais, de madeireiro, de grileiro, que invade áreas na Amazônia. Só que a gente tem que separar as coisas, não pode generalizar. Né? E hoje nós não teríamos no planeta outra fonte de proteína tão barata quanto a soja se nós não tivéssemos os volumes que Brasil, Canadá, Estados Unidos e Argentina estão produzindo, para produzir lá, para os europeus poderem importar e produzir o ovo, o leite, o franguinho, o porco. Né? E nós aqui também, graças a Deus, ter comida a esse tipo de proteína de mais qualidade, né, a preços mais baixos. E assim, só para fechar, eu até tinha um outro slide, eu tirei, o agro é pop, né, o agro é tech, o agro só não pode ser ingênuo. Né? A gente está vendo movimentos, eu fiz um documento agora a pedido do presidente da Embrapa, a gente está vendo movimentos muito fortes, acho que todos vocês sabem, né? A China está aqui no Brasil, mas eles também estão se organizando na África. Nós temos tido várias reuniões com chineses que estão pegando as variedades aqui no mercado brasileiro e estão adaptando ali para a Zâmbia, para Moçambique, para o Congo, e estão investindo em infraestrutura. Tá? Então, eles estão fazendo o que está sendo chamado da nova rota da seda. Né? Então, eles estão mudando de uma estratégia do just-in-time, isso antes da pandemia. Né? Eles estão mudando. Just-in-time, eu vou importar quando eu precisar, para uma estratégia just-in-case. Eu vou ter aqui do meu lado a produção, porque a gente viu agora com a pandemia, quebraram as rotas de transporte, houve problemas de abastecimento no planeta todo, que está, inclusive até agora, repercutindo, né, na questão de insumos. Então, eles estão se estruturando, e trazer soja da África, né, é muito mais barato que trazer soja do Brasil para eles lá. Então, a gente tem que estar atento, porque o potencial da África subsaariana, que está no mesmo ali paralelo que as áreas tropicais nossas, onde a gente produz soja, tem um potencial de 200 milhões de hectares. Bota infraestrutura, bota gente que entende, bota materiais adaptados, nós vamos ter um grande competidor. O que nós vamos fazer com esses volumes de soja? Então, a gente tem que pensar adiante e começar a agregar valor à nossa produção de soja. Né? Usar... Né, uma soja com alto storage oleico, que nem os americanos estão fazendo, para usar como biodiesel, para usar como combustível de avião, né, para fazer pneu, que nem eu falei, fazer tinta. Então, talvez a gente tenha que começar a pensar nisso, e não simplesmente fazer o grão e mandar grão e farelo para fora, e daqui a uns anos a gente pode né, ficar com um volume todo, se não ter para quem grandes volumes para vender, eu tenho que vender muito barato. Né? Então, era isso. Eu acho que a gente era tentar dar essa ideia, né? E talvez aí, Alberto, se tu permitir, a Karina também pode falar um pouquinho também da nossa estratégia de negócio, né, Karina? Como é que a gente está vendo isso? O que isso vai poder permitir para os nossos produtores mais lá adiante com esse programa funcionando, né? Não, ótimo, ótimo, doutor Alexandre. Excelente apresentação. Vou passar a bola para a Karina. Queria apenas contextualizar, porque aí ela aproveita e confirma aqui o entendimento. Então, eu queria partir do início aqui,
muito bom que o doutor Alexandre trouxe. Vamos lá, o mundo está cada vez mais preocupado com o tipo de mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Uma das grandes preocupações, pessoal, são as mudanças climáticas. Então, o doutor Alexandre citou aqui um dos eventos recentes que a gente teve, que foi a COP26, onde os países se comprometeram com metas de redução de emissão de gases que podem gerar o efeito estufa, que como a gente sabe, que é um dos efeitos responsáveis pelas drásticas mudanças climáticas no mundo, né? E que a gente está vivenciando, inclusive, na nossa própria jornada de plantio. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria contextualizar. E, nesse sentido, a Embrapa, através de um programa que ela quer priorizar, que é o programa Soja Baixo Carbono, como entidade de pesquisa independente, vai sentar com entidades do setor, empresas, que é o que a Karina vai comentar na sequência, e vai definir um programa onde eu posso medir, avaliar, para que eu esteja preparado a certificar que aquele meu manejo na cultura da soja, ele tem uma emissão abaixo de uma referência. Com isso, eu posso eventualmente gerar créditos, e aí a gente vai discutir aqui depois o que isso pode levar para a vida do nosso produtor. Então, eu vou passar a bola para a Karina nesse sentido. Obrigado por estar com a gente, Karina. Então, Obrigada, é isso mesmo o contexto, e essa é a ideia da Embrapa Soja, e é essas parcerias que ela está formando para esse programa. Exatamente, Alberto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês também. Realmente, assim, a gente tem visto uma grande mudança em termos de compromissos ambientais por parte dos governos e das empresas, né? Então, acho que essa é a grande tendência para os próximos anos. Cada vez mais se espera, né, que os países assumam metas, mas não basta mais só dizer que é sustentável. A gente cada vez mais vai ter que provar o quanto a gente é sustentável. Em qualquer ação do dia a dia, em qualquer indústria, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de demanda. Na agricultura, o que a gente está vendo é exatamente isso. As grandes cadeias processadoras de alimento, as grandes redes de supermercado, está todo mundo olhando para a cadeia de fornecimento, né? E aí a gente vai olhando isso, né? Eu compro a carne, eu compro um hambúrguer, esse hambúrguer é feito de uma carne, essa carne, esse animal foi alimentado com uma proteína, essa proteína da soja veio da onde? Como é que ela foi produzida? Em que condições? Estava degradando o ambiente? Estava devastando a Amazônia? Esse produtor está cuidando, e a gente sabe que o nosso produtor cuida. O nosso produtor faz plantio direto, a gente tem uma série de práticas sustentáveis que hoje nos permite fazer o quê? Organizar isso na forma de um produto, que é um protocolo de certificação, onde a gente consegue dizer, olha, esse produtor aqui, ó, o produtor A, ele é um produtor que produziu com sistema de plantio direto, como disse o doutor Alexandre Nepomuceno, aprimorado, não é qualquer plantio direto, é um plantio direto bem feito, ele fez rotação de cultura, ele está cuidando do solo, ele tem a visão de longo prazo, ele está cuidando do manejo de pragas. Então, quando a gente consegue quantificar essas boas práticas num modelo de protocolos de certificação, a gente começa a trazer o quê para o produtor? Benefício. Porque ele vai conseguir explorar e poder usar essa boa prática dele como uma moeda. Daqui para frente, a gente vai ver cada vez mais o carbono ser uma moeda de negócio, de penalizar ou de bonificar, né? Quem não faz bem feito pode ser penalizado. Quem faz com capricho pode ser remunerado. Eu acho que esse é o grande caminho para os próximos anos. E aí, como é que a gente vai trabalhar na questão da soja, né? A soja tem uma pressão enorme, a gente sabe, nós somos uma cadeia que compete globalmente, né? Cada vez mais vai ter pressão para essa cadeia exportar, né? A gente tem visto isso não só no mercado europeu, é muito interessante, porque começa a se formar, você vê os fundos de investimento tomando decisões de investir numa empresa ou deixar de aportar. Você vê o mercado chinês fazendo grandes investimentos em emissão de títulos verdes, financiando produção. Você vê programas de bonificação sendo criados para quem adota as boas práticas e contribui para minimizar os impactos no ambiente. E a agricultura, a soja, a produção de soja, quando ela é bem feita, ela tem esse potencial de reduzir as emissões, mas também, né, doutor Alexandre, de capturar carbono no solo, que é um dos grandes processos que a gente precisa cuidar em relação à questão do meio ambiente. Então, o que a gente está fazendo, Alberto, hoje, é organizar esse processo de uma forma o quê? Com uma metodologia que é mensurável, que é reportável, que é verificável, ou seja, a gente traz transparência para a cadeia produtiva, e esse mercado vai se organizar de uma forma que o produtor vai ser o grande beneficiado. A gente tem feito rodadas, conversado aí com empresas
diversas áreas de segmento, e é muito interessante, porque você vê desde uma indústria seguradora, que hoje já começa a enxergar que ela pode ter um seguro agrícola com uma taxa diferenciada para um produtor que tem menos risco, porque, afinal, ele adota as boas práticas, né? Você vê empresas criando programas de bonificação, nesses programas de troca na área de varejo. Como é que você enxerga isso lá na frente, que eu posso pegar um bom produtor e poder dizer, olha, esse meu produtor, uma boa percentual do meu cliente hoje, ele produz com as práticas de alto padrão de sustentabilidade, né? Então, é isso que a gente está trazendo para o Brasil, para o país, né? De uma forma que essa certificação ela vai poder ser usada de diversas maneiras. Cada empresa, cada modelo de negócio vai se encaixar. O grande desafio é como medir, né? Todo mundo hoje, você vê muitas certificações aí no mercado, mas ninguém sabe como medir a questão do carbono, né? Como é que eu sei e realmente estou tendo um impacto positivo quando eu adoto uma prática, né? Eu acho que é isso que a gente traz, porque a gente traz parâmetros confiáveis, a gente traz um protocolo com diretrizes bastante claras, é isso que está sendo construído, e uma forma que, depois que você conseguir certificar e organizar isso dentro da propriedade, e a gente sabe que não será um protocolo de difícil acesso, é um protocolo onde são práticas que já são muitas delas adotadas no dia a dia, né? O que a gente está fazendo é arrumar uma forma de dar transparência e ser auditado por terceira parte. Eu acho que isso que é um dos grandes pontos chaves aí desse processo de certificação que a gente deve trazer para o mercado. Excelente. Então, vamos aqui trazer ao produtor, eu estou entendendo que é um programa que lá no longo prazo vai ser ganha-ganha, porque ele já vai seguir uma diretiva, né, de boas práticas, que vai aumentar a probabilidade de um melhor produtividade, com um possível futuro geração de créditos de carbono. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Na segunda vez que eu estive em Beijing, tá? Na primeira vez eu estive lá, o céu totalmente fechado, poluído, tá? Na época de maio. No ano seguinte, eu fui em maio de novo, e o céu estava azul. Azul. E eu perguntei, o que está acontecendo? Não, está acontecendo que temos um evento em Beijing, que é sobre discussão climática, e o presidente mandou fechar todas as fábricas. Então, para vocês entenderem como isso está sendo levado extremamente a sério no mundo, tá? Então, o céu estava azul, porque havia uma determinação de nenhuma fábrica trabalhar. Além disso, que eu quero até entender aqui com o doutor Alexandre, que, eventualmente, lá na frente, recursos abaixo do custo de mercado vão ser direcionados para aqueles que tiverem essa certificação. E, além disso, hoje existe um mercado no mundo de crédito de carbono. Então, o produtor vai poder negociar como alguém que está colaborando para a redução de emissão de gases no mundo e, eventualmente, até ter um benefício financeiro, não é, doutor Alexandre? Exatamente. Na COP, um dos objetivos da COP, aí, uma das discussões que foi justamente tentar organizar esse mercado de carbono. Ainda tem muita gente ainda que não sabe como esses mercados vão ser pagos, né? Como é que essas coisas vão ser medidas, né? Um dos objetivos do nosso programa é justamente ser uma das ferramentas para fazer esse tipo de medição, especificamente no caso da cultura da soja. Como eu comentei, a Embrapa está fazendo também para o leite, está fazendo para o café, já fez para a carne, né? Tem a carne carbono neutro, a carne baixo carbono, estão fazendo para o couro, né? Para as várias cadeias produtivas no Brasil, você tem algum tipo de parametrização que possa ser usada para mostrar que as melhores práticas estão sendo feitas ali e você realmente está tendo X toneladas de redução de CO2 equivalente para a atmosfera. Tá? Hoje mesmo, e assim, sustentabilidade, mas mostrar com números sustentabilidade veio para ficar. Se vocês viram hoje, eu acho que uma grande trade aí, um dos grandes financiadores dessa trade, investidores nessa trade, que é a europeia, já está avisando que está se retirando de botar dinheiro nessa trade, né, se eles continuar comprando soja do Brasil de áreas que estão com problema de desmatamento. Tudo bem, amanhã depois vai ser áreas que estão com muitas emissões, o pessoal usa muito, a soja lá emite muito CO2 porque usa, sei lá, muito inseticida, muito... Então, a gente tem que mostrar, opa, não é bem assim, nós aqui no Brasil fazemos plantio direto aqui no Paraná, na região aqui X, existe uma economia de tantas toneladas de CO2 equivalentes que não vão à atmosfera porque a gente usa essa prática que está aqui mensurável,
né, certificado. Né? Então, como é que você... Eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente está pensando. Não, excelente, excelente, pessoal. Acho que assim, o painel teve justamente esse objetivo, tá? A gente precisa gerar essa consciência, tá? Primeiro, aquele ponto final que o doutor Alexandre trouxe, de a gente valorizar as práticas brasileiras e mostrar para o mundo o que o agro está fazendo de uma forma sustentável. Aqui, pessoal, é apenas um exemplo do conhecimento que a gente tem, altamente técnico dentro do país, com as melhores práticas, para mostrar que o agro brasileiro, apesar de ter aí alguns desvios, que não é a grande maioria, sim, ele pode contribuir, inclusive, para reduzir emissão de gases de efeito estufa, e colaborar com a questão da mudança climática, que é um ponto que a gente tem que valorizar. A própria Bela Agrícola, um depoimento aqui, recebeu acesso de fundos de investimento do exterior que tem interesse, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eles falaram assim, olha, se a gente conseguir certificar o que eles chamam de Green Bond, né? É um título verde, é uma dívida verde de emissão, eu consigo colocar para vocês, na época, óbvio, não com essa recente aumento da taxa de juros, mas falaram assim, eu coloco o dinheiro para vocês aí a 2%, 3% de juros ao ano, tá? Então, olha só o que no futuro pode ser uma obrigação, mas também a oportunidade que a gente tem na mão. E uma oportunidade também de mostrar para o mundo esse agro que é pujante, mas ele é sustentável. Tá? Então, Karina, não sei se você quer comentar mais alguma coisa em relação a isso, e também abra ao doutor Alexandre para a gente ir para os comentários finais, mas eu queria reforçar efetivamente essa mensagem da sustentabilidade no nosso agro, e aqui é mais uma opção da gente mostrar isso para o mundo, não é mesmo? É isso aí, Alberto. Acho que a grande moeda vai ser a questão da sustentabilidade. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Acho que vamos ter mais oportunidades para conversar, para detalhar mais sobre essa questão. Mas não tenho dúvidas, pelo todo o movimento que a gente vê, toda a organização das cadeias, todo o interesse, desde que a gente lançou esse projeto, realmente eu acho que vai ser algo que vai trazer agregação de valor para o produtor, e nós vamos valorizar hoje quem faz as boas práticas, quem segue as recomendações, cuida do meio ambiente e cuida da sua produção com produtividade e sustentabilidade. Acho que essa é a grande diferença aí do que a gente vai ter pela frente. Legal. E eu já vou até me convidar, sem ser convidado, hein, doutor Alexandre, para ir conhecer vocês lá, hein? Não, com certeza, tá? Vai ser um prazer te receber, tá aí o convite. Mas só para finalizar, né? O maior destruidor de gás efeito estufa é a fotossíntese. Pega o CO2 e transforma isso em alimento. Né? E aí o que resta a gente incorpora e sequestra no solo. Exato. Não tem país no mundo hoje, né, que consegue fazer o que a gente faz, até quase 3 safras na mesma área, e produzindo alimentos e sequestrando carbono. Só que tem que provar isso, mostrar com números que a gente realmente está fazendo isso. E é isso que a gente tem que tá tentando fazer, e mais instituições, eu acho que tem que pensar nisso aqui no nosso país. Excelente. Nós, como Bela Agrícola, estamos aqui para apoiar essas iniciativas e estamos totalmente à disposição para seguir junto nesses programas. Tá? Agradeço imensamente a participação de vocês, doutor Alexandre, prazer. Karina, trazendo aqui informação e instrução para o nosso produtor rural do que vai ser o futuro daqui a pouco, né, Paulão? Como é que nós estamos aí? Estamos ótimo, depois de uma aula dessa, hein, João? Isso aí não foi uma dica do especialista, não. Isso foi uma aula do especialista, né? Mais de 40 minutos de puro conteúdo técnico, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é o produtor. Mais uma vez, Alberto, obrigado. Doutor Alexandre, Karina, muito obrigado. E agora sim, Mário Loturco, é com você.